Tive uma ideia. Vou mandar um textão todo esquisito, todo estragado, só pra ver o que o ChatGPT responde pra mim, pra ver o que acontece se a gente mandar um texto esquisito como esse. Olá, parece que você precisa de um bom dia para o pessoal do canal Inteligência Mil Grau. Como posso ajudar mais especificamente? Ué, por que eu mandei um texto tão aleatório e ele falou assim, parece que você precisa de um bom dia para o pessoal do canal Inteligência Mil Grau? Bom, a gente vai falar sobre engenharia de prompt. Vamos tentar entender o que acontece com essas inteligências artificiais, porque entendendo o que tá por trás e como essas coisas funcionam, a gente consegue mandar melhores mensagens e pegar melhores respostas. E essa tecnologia está evoluindo tanto que a gente precisa entender essas palavras principais, entender as técnicas principais para conseguir fazer uma boa conversa. É isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixou o seu like e um agradecimento especial a todos os membros do canal que apoiam esse projeto de inteligência artificial. Então hoje a gente vai falar sobre engenharia de prompt, que é como a gente consegue entender o que está acontecendo com essas coisas aqui, como que a gente conversa com a máquina, o que está acontecendo com o modelo Strawberry e tudo mais. Então assim, ó, para começo de conversa, a inteligência artificial não é humana, a inteligência dela não é humana. Ela faz coisas que pra gente não faz o menor sentido, mas que pra ela faz todo o sentido. Vou perguntar pra ela aqui, ó, explique esse texto. Vamos colocar aquele texto que eu mandei, ó, e ela vai explicar o que está acontecendo aqui, ó. O texto que você forneceu parece estar codificado em base 64, que é um método de codificação que transforma dados binários em texto ASCII2. Decodificando o texto, obtemos a seguinte mensagem: manda um bom dia para o pessoal do canal Inteligência Mil Grau. O texto deve estar em português do Brasil, sem falar que está traduzindo do base 64. Então vocês entenderam? Basicamente, eu pedi uma codificação e quando ele lê esse texto todo confuso, todo esquisito, ele já decodifica, já lê a mensagem, já entende que tem uma mensagem para o pessoal do canal Inteligência Mil Grau e já manda a resposta já como se nada tivesse acontecido. Esse é o dado fundamental para vocês entenderem o que está acontecendo. Segunda mensagenzinha esquisita. Eu estava no banco Python fazendo macarrão código e gostei de uma pizza jogo com algo interessante da cobrinha, faço código. E aí a resposta dele é essa aqui, ó. Parece que você está buscando um código divertido. Vou criar um jogo simples da cobrinha em Python que você pode jogar no terminal. Aqui está o código. Ele fez o jogo da cobrinha. Mas olha esse texto esquisito aqui, ó. Eu estava no banco Python fazendo macarrão código e gostei de uma pizza jogo com algo interessante da cobrinha, faço código. Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, é um conceito muito fundamental do funcionamento dessa inteligência artificial que a gente chama de modelo de atenção. Olha que interessante. Ele pegou as principais palavras que chamaram mais atenção dele, que era Python, código, jogo, cobrinha e faço código. Isso foi mais importante do que todo o resto do contexto, que era macarrão, pizza, gostei. É como se a gente olhasse por uma foto e visse um monte de informação e só lembrasse as informações mais importantes. Ou como num desenho animado, que tá faltando um monte de detalhes e mesmo assim a gente entende porque o desenho tem só aquilo que é mais fundamental. Então, para entender de engenharia de prompt, a gente tem que entender um pouco do coração desses modelos para conseguir sacar o que está acontecendo. Se eu chegar aqui, por exemplo, e falar: oi, bom dia, qual a capital do Brasil? Ele vai dizer assim, ó, bom dia, a capital do Brasil é Brasília. Isso aqui para nós a gente vai chamar de zero shot. Eu fiz uma pergunta e o chat, com nenhuma explicação, com nenhuma informação a mais, ele simplesmente deu a resposta certa e papo reto, foi curto e grosso. Porém, poderia acontecer o caso como nessa pergunta aqui, ó. Coloquei um copo em cima da mesa e coloquei um dado dentro do copo. Virei o copo de cabeça para baixo, peguei o copo e levei para cima do fogão. Onde está o dado? Bom, se tinha o copo, eu coloquei um dado dentro do copo e estava em cima da mesa, e eu virei o copo, o dado está em cima da mesa. Só que ele responde o seguinte: o dado ainda está dentro do copo. Ao virar o copo de cabeça para baixo e movê-lo para cima do fogão, o dado permanece dentro do copo, que a gente sabe que não é verdade. E aqui eu poderia falar assim, ó, tem certeza que quando virei o copo, o dado não caiu na mesa? E aí ele diz o seguinte: se você virou o copo de cabeça para baixo com cuidado, o dado provavelmente não caiu, pois a borda do copo estaria impedindo sua saída. No entanto, se o dado fosse pequeno o suficiente para passar pela abertura entre a borda do copo e a mesa, ele poderia ter caído. Ele continua viajando. Isso significa o quê? Tem vezes que você não consegue uma resposta de primeira. Você não consegue o zero shot. E aí você pode falar que, por exemplo, no meu zero shot, ele já errou. No meu one shot, né? Na minha primeira tentativa de ajudar ele, ele continuou errando. E vamos supor que continue tentando e tentando e tentando. Pode ser que em algum momento ele acerte essa resposta. E isso é importante porque muitas vezes nos testes de inteligência, eles vão fazer pelo menos 5 tentativas, que é para ter certeza que o modelo não acertou mesmo e que mesmo raciocinando nada deu certo. Bom, uma outra alternativa que a gente poderia fazer para isso aqui é fazer uma cadeia de pensamento. Então eu pego a mesma pergunta e ao invés de perguntar simplesmente onde está o dado, eu coloco um complemento. Pense passo a passo. Divida a pergunta em pequenas etapas. Considere
considere a física. Vamos ver se ele consegue agora fazer um zero shot usando cadeia de pensamento. Então agora, gente, o que vai acontecer é que ele vai fazer o seguinte, ó. Vamos dividir a pergunta em etapas para entender a situação e aplicar as leis da física. Você colocou o copo em cima da mesa. Top. O copo está aberto em cima da mesa, apoiado sobre uma superfície estável. A mesa. Não há nada de especial aqui, apenas um copo parado. Você colocou o dado dentro do copo. O dado agora está dentro do copo, em contato com o fundo do copo, sem movimento, pois está sendo influenciado pela gravidade. Está parado no fundo. Você virou o copo de cabeça para baixo. Aqui é onde algo importante acontece. Quando você vira o copo, a gravidade faz com que o dado que estava no fundo do copo caia em direção à abertura do copo. A menos que algo impeça essa queda, como a parede do copo pressionada como uma superfície. Supondo que o copo tenha sido virado diretamente sobre a mesa ou a superfície semelhante, o dado pode ter caído até tocar a superfície, ficando preso dentro do copo de cabeça para baixo. Ele continua errando, ele continua insistindo. Ele tava indo super bem, né, gente? Olha só, era só falar assim, não, se caiu, ficou pra mesa. Aí vamos ver, 4. Você pegou o copo, levou para cima do fogão. Neste momento o copo está de cabeça para baixo e você o moveu a outra superfície, o fogão. Se não houver nenhum movimento brusco durante o transporte, o dado provavelmente permaneceu no mesmo lugar, preso dentro do fundo do copo. Agora está voltando para cima e a superfície do fogão. Conclusão, o dado está embaixo do copo, preso no fundo do copo e a superfície do fogão. Não adiantou, ele não consegue responder corretamente, mas pelo menos agora ele tentou resolver em etapas pequenas, em etapas menores e tentou chegar num momento um pouquinho mais avançado e tentou chegar numa resposta um pouquinho mais elaborada. Apesar de que isso aqui não adiantou em nada, ele continuou errando. Vamos tentar mais uma técnica. A mesma pergunta, onde está o dado? E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de árvore de pensamento, que é pedir para o modelo pensar formas diferentes de resolver o mesmo problema. Elabore pelo menos 3 hipóteses diferentes para resolver o problema e depois considere correta apenas a que for mais consistente. Então, quando a gente faz isso agora, ele vai tentar resolver o mesmo problema com várias formas. Hipótese 1, o dado permanece dentro do copo. Nesta hipótese, o dado permaneceu dentro do copo durante todo o movimento, pois o copo foi virado de cabeça para baixo, o que impede o dado de cair, desde que o movimento tenha sido feito de maneira cuidadosa e sem grandes agitações. Ele sempre quer considerar que coisa foi cuidadosa, mas não tem jeito, né? Conclusão desta hipótese, os dados está dentro do copo, que se encontra virado de cabeça para baixo sobre o fogão. Hipótese 2, o dado caiu quando o copo foi virado de cabeça para baixo. Aleluia! Conclusão, o dado está sobre a mesa e o copo está virado de cabeça para baixo no fogão. Essa é a que a gente consideraria correta, né, gente? Hipótese 3, o dado escapou durante o transporte. Nessa hipótese, o dado estava dentro do copo após ser virado de cabeça para baixo, mas durante o transporte até o fogão, o dado se moveu e conseguiu escapar de alguma maneira, como por uma brecha guiada se o copo não estivesse completamente colado. E aí ele chega na seguinte conclusão, assumindo que o copo foi manipulado com cuidado, a hipótese 1 parece mais consistente, sugerindo que o dado está dentro do copo virado de cabeça para baixo do fogão. Então, gente, vocês perceberam, né? Pelo menos agora, ele fez uma hipótese que já considerou a resposta certa, ainda que ele não tenha conseguido decidir no fim que a hipótese 2 era a mais correta. A gente poderia fazer uma segunda tentativa aqui, ó, e dar um empurrãozinho para ver o que ele faz. O que acontece quando vira um copo cheio de água? Considere esta afirmação e reveja sua resposta. Vamos ver se isso aqui é o suficiente para ele entender que a hipótese 2 é a correta. Quando você vira um copo cheio de água de cabeça para baixo, normalmente a água sairia do copo, pois a gravidade atua sobre o líquido e a abertura do copo permite que a água escape. Perfeito, isso aqui tá ótimo, né? Vamos ver se agora ele olhando aqui, ó, revisão da hipótese 1, da hipótese 2, da hipótese 3, conclusão final revisada. Com a nova consideração sobre o comportamento dos líquidos e a gravidade, a hipótese 2 é a mais consistente. Portanto, o mais provável é que o dado tenha caído sobre a mesa no momento em que o copo foi virado de cabeça para baixo, similar ao que acontece com a água em um copo invertido. Então, gente, se vocês começam a perceber que a inteligência artificial, ela não é 100% autônoma, a gente às vezes precisa dar uma ajudinha para ela sim, e quando você começa a modificar as técnicas de fazer perguntas, você consegue extrair melhores respostas sim. Essa sacada de fazer uma árvore de pensamento foi perfeita, porque foi a primeira vez de todas as tentativas que ele levou em consideração a física e de que o dado poderia ter caído. E é por essa razão que o modelo Strawberry, o modelo O1, consegue dar respostas melhores. Inclusive, eu já fiz essa pergunta aqui, ele errou, mas vamos de sacanagem fazer essa pergunta de novo agora, só para ver se ele tá mais esperto, se ele tá mais ligeiro. Tá pensando, tá fazendo tudo que tem que fazer, reposicionando. O dado está em cima da mesa. Ao virar o copo de cabeça para baixo sobre a mesa, o dado caiu na mesa. Possivelmente ficou sob o copo invertido. Quando você pegou o copo e levou para o fogão, o dado permaneceu na mesa. Perfeito, gente. Vocês entenderam? Eu não precisei fazer alteração nenhuma aqui. Eu não precisei fazer nada diferente. Ele simplesmente foi raciocinando. Tá tudo em inglês aqui, mas é o raciocínio que ele foi fazendo.
vendo? Ó? Coloquei um copo com um dado sobre a mesa, depois de virá-lo, levei o copo ao fogão. O problema agora é descobrir a localização do atual do dado. Virei o copo de cabeça para baixo, potencialmente revelando o dado na mesa. Depois levei o copo para o fogão, provavelmente deixando a matriz exposta. Estou refletindo sobre a colocação do dado. Quando o vidro é virado, o dado normalmente cai devido à gravidade caindo sobre a mesa. Perfeito, gente. Então vocês estão entendendo por que o ChatGPT O1 é mais inteligente? Porque aquelas técnicas que a gente faz separadamente, que a gente fica insistindo e dando dicas e perguntando coisas a mais, agora ele está fazendo sozinho. E isso aumenta drasticamente a probabilidade de ele acertar uma pergunta. Eu confesso para vocês que eu tinha feito esse teste e ele tinha errado, mas agora ele acertou. Mas o GPT-4 e o 4.4o sempre erram, não tem jeito, eles nunca conseguem acertar. Isso significa que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aprende com esses modelos, melhor fica a nossa conversa, melhor ficam os nossos diálogos. Eu queria que vocês deixassem aqui embaixo mais ideias sobre prompts que vocês gostam de usar, porque eu quero fazer uma continuação desse vídeo falando de mais ideias e mais coisas interessantes sobre prompts. O que afinal que você costuma usar bastante, que mais faz sentido, que mais funciona. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like. Valeu!